Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que Ele possa falar conosco hoje. O texto para nossa breve reflexão encontra-se no livro do profeta Naum, capítulo 1, eu quero ler o verso 12. Diz assim: Assim diz o Senhor, embora os assírios tenham muitos aliados, serão destruídos e desaparecerão. Ó meu povo, eu os castiguei antes, mas não os castigarei mais. Ou outra vez, como diz a palavra. Irmãos, essa palavra é uma palavra que veio ao profeta Naum, que significa consolo. É uma mensagem de boa notícia a Judá. Por quê? Bom, no versículo 7 ele fala que o Senhor é bom e é refúgio quando vem a aflição, e está perto dos que nele confiam. Em algumas versões traz que ele é forte refúgio no dia da angústia. E o que veria ser o dia da angústia, irmãos? Antigamente, nessa época, quem governava, a quem ele fala aqui, era o rei Ezequias, que a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, que entre os reis não tinha um que confiava mais no Senhor do que o rei Ezequias. Inclusive, ele teve os seus erros, mas fez o que era reto, o que era bom aos olhos do Senhor. Ele reestabeleceu o altar em um momento de idolatria. Ele confiava e consultava do Senhor. E está falando justamente do dia da angústia, porque o que era o dia da angústia? O dia da angústia, naqueles dias, como eram guerras sangrentas, eram guerras igual vocês já constataram em algum filme na televisão, como por exemplo os 300, a qual o rei Xerxes vem com seus exércitos sanguinários e vai devastando tudo, vai trazendo um rastro de sangue por onde passa. É guerra atrás de guerra, destruindo cidades atrás de cidades, até invadir a capital e tomar todo o país. Bom, e a Síria, naquele momento, era justamente ali a representação do filme 300, o exército mais poderoso. E, além de tudo, Deus fala, os assírios têm muitos aliados, e aliado é diferente de amigo, né, irmão? Aliado, minha irmã, é aquela pessoa que se junta com você com uma finalidade específica, normalmente financeira ou por algum interesse. Eles concordam com você desde que você cumpra o interesse dele. O amigo não, o Senhor é nosso amigo leal, representado pelo Senhor Jesus. Ele não nos abandona nem quando nós nos abandonamos ele. E ele dá a mensagem através do profeta Naum, que eles seriam primeiro destruídos e depois desaparecerão, ou seja, totalmente erradicados. E assim é o Senhor. O dia da angústia era justamente o dia, porque o que acontecia naquelas guerras, eles mandavam um mensageiro à frente. E eu quero até ler com vocês, porque em Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Embora essas guerras sejam reais e verdadeiras, que aconteceram com espadas, armas e muito sangue, muito derramamento de sangue, elas têm um cunho espiritual daquilo que acontece conosco hoje, trazem princípios valiosíssimos. Eles mandavam um mensageiro, normalmente ele tocava o terror, causava muito espanto, a fim de que o rei em si entregasse sem morte. Caso o rei se recusasse, aí os exércitos invadiriam. Eles cercavam, sitiavam a cidade com seus exércitos, muitas pessoas ficavam acampadas ali por dias e dias, às vezes fazendo barulho com a finalidade de aterrorizar. As pessoas pensariam que são mortas. E qual que é o dia da angústia? É o dia do pronunciamento até o dia do ataque, aquele dia de expectativa, que algo ruim está para acontecer. E o Senhor vem e traz essa mensagem. Essa aqui era uma guerra que aconteceu, ela está narrada ali eu quero ler com vocês aqui algumas partes. Olha só, para vocês terem uma ideia como era. Eu quero ler com vocês 2 Reis, capítulo 19, versículo 10, para ilustrar aquilo que eu estou falando.
Logo depois, o rei Senaqueribe, que era o rei em questão da Assíria nessa época, recebeu a notícia de Tritarca da Etiópia havia saído com seu exército para lutar com ele. Os aliados se juntaram, no versículo 9 está falando. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem. Olha, eu vou só ler o primeiro versículo para vocês entenderem. Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixem que seu Deus, quem você confia, o engane, com a promessa de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Assíria. Meu irmão, minha irmã. Meu irmão e minha irmã, que abuso, né? E o nosso inimigo hoje é representado por Satanás. Não diferente aqui, ele é abusado. Ele traz essa mensagem de que ele guerreia na nossa alma com os nossos sentimentos, ele é inimigo das nossas almas, de que trazendo mensagens, usa pessoas, usam diversas situações para mostrar que a promessa não vai se cumprir, que aquilo que o Senhor está falando não vai se cumprir a respeito de nossa vida. Muitas vezes se levanta pessoas, muitas vezes se levanta circunstâncias que são adversas e o Senhor permite. O Senhor permite. Lembrando que Ezequias era tido como o rei que confiava no Senhor. E o que Ezequias faz? Olha só para vocês verem, no versículo 14. Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros, ele a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. E tem uma longa oração, se vocês lerem, que oração bonita, ele vai falando, e dá para ver que pela oração dele ele tinha bastante intimidade com o Senhor e mais do que isso, confiava bastante no Senhor. Logo depois o profeta Isaías manda a mensagem no versículo 28. Então Isaías, que é o profeta Isaías, o profeta messiânico, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi sua oração a respeito de Ezequias, rei da Assíria, e o Senhor proferiu esta palavra contra ele. E na palavra ele, filha de virgem de Sião, que despreza e ri de você, balança a cabeça com desdém enquanto foge. E ele profere uma palavra de julgamento, prometendo um anjo no final da guerra. Mas, irmãos, dependendo disso tudo, independente daquilo que esteja acontecendo das guerras, o Senhor sempre nos promete. E o Senhor, ele é fiel, ele nos guarda a partir da questão daqueles que são os inimigos, que nós não vemos, mas nós não fazemos. Mas mesmo Ezequias, recebendo essa carta, eu quero ler com vocês outro texto, que está justamente em 2 Crônicas, capítulo 32. Irmãos, 2 Crônicas para 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônicas, nós vamos ver textos bastante parecidos. Mais ou menos, numa forma simplista de falar, é como se fossem os evangelhos. Narrado por diversas expectativas. O evangelho, ele é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, escrito por João, escrito por Lucas e escrito por Mateus. 2 Crônicas muda o autor, então muda o foco de visão e como era a vida, mas não quer dizer que não tenha princípios espirituais. Em 2 Crônicas 32 mostra a ameaça de Senaqueribe contra Judá. E quando ele recebe, quando o rei Ezequias sabe que está acontecendo, que vai ter uma invasão, o que acontece? No dia da angústia, o que ele faz? Olha só, assim ajuntaram-se, 2 Crônicas 32, versículo 3, eu quero falar assim, quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes dos lados, de fora da cidade, e eles concordaram. Primeiro, ele consultou conselheiros. É bom nós termos sempre pessoas a qual nós podemos conversar nesse momento de guerra, mas tem que ser pessoas confiáveis, irmãos, pessoas que vão dar um conselho para nós segundo a palavra de Deus. Jamais podemos entregar a nossa vida e nossa luta de forma, lembrando que algumas lutas somente o Senhor pode dar o conselho por meio do seu Espírito Santo. Segundo, mandou fechar as fontes de água.
irmão, nós precisamos fechar a fonte dos inimigos, e essa perspectiva é nossa. Em Gênesis capítulo 3, a serpente ela se alimenta do pó da terra, e nós fomos feitos do pó da terra, o que representa a nossa carnalidade. Fechar as fontes, o que ele fez, por quê? Ele falou: o inimigo vai invadir a minha terra, é ruim, hein, que eu vou deixar ele, que eu não vou deixar ele com sede aqui. Tem que enfraquecer o inimigo, tem que enfraquecer as fontes do inimigo, irmão. E para isso nós precisamos, sabe, confessar o nosso pecado e manter uma postura fiel nos dias de guerra. Olha, ele continua falando. Eles diziam: por que deixar os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ela. Os muros fala da nossa proteção. Em Eclesiastes 10:7 fala que se a cobra vê uma rachadura no muro, ela entrará e picará. E a sébia dá a ideia de ser, em Zacarias 2:5, a nossa sébia é o próprio Deus que nos guarda, proteção. Mas erguer a torre fala de vigilância, de estar atento aos perigos e às ofertas do diabo. Nós precisamos, meus irmãos, ficar atentos e vigilantes. Por isso Jesus fala assim: a carne é fraca, mas o espírito está pronto, porque a nossa carne, ela quer justamente oferecer aquilo que o diabo quer. Então, irmão, deixa eu te falar, tem que estar vigilante. Nós temos que alimentar a nossa fé, e os nossos medos morrerão de fome. Alimentar a nossa esperança com mensagens como essa, e o nosso desespero vai morrer de fome. Alimentar o nosso espírito, e a nossa carne morrerá de fome. E mais do que isso, manter uma atitude de vigilância, que fala de oração. Sempre que nós ouvimos falar de torre, é oração. Ele continua: construiu outro muro do lado de fora. E, além de construir um muro do lado de dentro, construiu um do lado de fora, reforçando. Do primeiro, do reforço do milho, da cidade de Deus, e mandou fazer também muitas armas. 2 Coríntios capítulo 10:4 fala que as nossas armas não são espirituais. As nossas armas, elas não são espirituais. Eu quero fazer a menção aqui da armadura de Deus. É aquilo que nós devemos buscar: paz no caminhar, a couraça da justiça que está em Jesus Cristo, a salvação que veio por meio de Jesus, e fé como escudo, logicamente, e cingir sempre com a verdade. Ali está todo o armamento que nós precisamos para entrar na guerra contra o inimigo, que vem duro, meu irmão, que vem duro no dia da angústia. Mas perceba, o Senhor fala assim: o meu povo eu castiguei antes, mas não castigarei outra vez, porque foi o próprio Senhor que deu a mensagem de juízo, falando que entregaria o povo à Assíria, mas que ele não entregaria. Por quê? Irmãos, em 1 Samuel 16, versículo 4, fala que o espírito se retirou de Saul. Ele foi ungido a rei, ele era rei, mas amou mais a coroa do que o próprio Senhor. E por vezes, essa é a lógica que nós devemos manter, essa perspectiva. Por quê? Porque essa perspectiva que nos fortalece. O Senhor não é ruim e não é mau. Eu venho pregando sobre isso e é isso que eu defendo. O problema é que nós mesmos nos colocamos numa direção contrária a ela. É como se fosse essa luz que me ilumina. Quanto mais longe eu ficar dela, mais longe, menos proteção eu terei, mais escuridão. Então mais difícil será de ver o meu caminho que eu estarei trilhando. E assim é o Senhor. Quando não obedecemos, quando partimos numa situação de arrogância, justamente de dificuldade contra acreditar na palavra que ele implantou a nós, ele se retira e ele entrega a nós. É um ato de se retirar perto de nós para mostrar para nós o quanto nós dependemos dele. Agora ele é narcisista? Não, Alisson. Ele quer o nosso bem. Ele quer, por isso ele enviou Jesus. Mas ele quer que você entenda que a ausência dele, e a ausência dele implica justamente na ausência da santidade dele, vai trazer certos prejuízos para nós. Então por isso ele se retira na nossa rebeldia. Essa é a perspectiva bíblica. E ele fala: mas não castigarei outra vez. Ele se retira justamente para nós darmos valor, porque nós só damos valor à presença quando nós temos a ausência. Eu quero repetir isso, porque alguém precisa ouvir isso. Nós só damos valor à presença quando nós temos a ausência de algo que nós gostamos muito. E o Senhor, ele é muito importante. Por isso, o profeta Jeremias, e eu quero terminar aqui, ele traz uma perspectiva do homem que confia no homem
e do homem que confia no Senhor. E eu quero ler esse texto com você, sabe? Você que tem colocado a sua expectativa no Senhor, mesmo que seja um dia de angústia, saiba que o Senhor é fiel para te proteger, mesmo desse dia da angústia. Mesmo que Ele não te livre na fornalha, Ele te fortalecerá dentro da fornalha para que você livre. Quando Ele coloca nós dentro da fornalha, meu irmão, tem um propósito: nos livrar das amarras que nos prendem. Quero ler com vocês Jeremias 17, versículo 5, e assim encerro. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. E é como um arbusto solitário no deserto. Hoje não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com calor e suas folhas continuam verdes. Não teme a longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Glória a Deus. Irmãos, nós devemos colocar toda a nossa confiança no Senhor, independente da guerra que estivemos passando. Ele é poderoso para nos livrar, e mesmo que não nos livre, Ele continua sendo Deus na nossa vida. Por vezes Ele vai nos provar para saber como está a nossa fé, olhando a nossa perspectiva com relação a Ele, para saber se Ele é bom no dia da angústia. E Ele pode fazer isso, meus irmãos, porque Ele já provou o nosso amor enviando Jesus Cristo. Não é que é maldade, é uma situação de você ver e dar valor ao que precisa. O que Ele está lhe falando é que Ele deu valor a você quando Ele enviou Jesus Cristo, e que nós devemos retribuir da mesma forma. Gostaria de deixar essa mensagem hoje para simples meditação, irmão. Coloque toda a sua confiança em Jesus Cristo. Enquanto todos o abandonam, Ele nunca abandonou nenhum de vocês, e nem a mim. Isso eu tenho certeza. Ele continua nos amando. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas e continua dando, mesmo que seja no dia da angústia. Fiquem firmes, a paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.